Olá, meus amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que estão inscritos, a todo mundo que está curtindo, a todo mundo que está compartilhando. Pessoal, copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, vai chamando a galera. Agora a gente vai de dentro do STF, de dentro do Supremo Tribunal Federal, falar sobre a anulação aí do processo e a votação dos ministros e principalmente as ações do presidente Trump junto com o Eduardo Bolsonaro agora dentro dos Estados Unidos e dentro da Casa Branca. Lembrando, pessoal, que o Jair Messias Bolsonaro decidiu não participar do julgamento e fez uma escolha sábia. Muitos de vocês escreveram aí nos comentários: Jair Messias Bolsonaro, meu presidente, não vá para o STF, não vá para o julgamento. E eu já encaminhei para ele, ele decidiu oficialmente não participar do julgamento aí no Supremo Tribunal Federal. Pessoal, vamos por partes, que é muita informação. Neste exato momento, a gente vai falar também sobre a agressão que foi feita agora, dirigida ao ministro, a mulher e partiu para cima, pessoal, do Flávio Dino. Bateu no ministro, a mulher bateu aí o Flávio Dino, e o Flávio Dino, pessoal, ficou sem ação, né? O voo tinha como destino a Brasília, com decolagem programada. Uma mulher se exaltou e agrediu o magistrado, mas foi contidas aí pelos seguranças. O STF está em situação alarmante, muitos apoiadores estão em frente ao Supremo Tribunal Federal. Teve um tiroteio ali que a gente também vai compartilhar, e os ministros, eu acho que saiu fugindo, pessoal, durante o julgamento, porque é bala para tudo quanto é lado. Mas a gente vai por partes, porque há muitas informações. Pessoal, apoiador bate-boca também, arranca faixa, que pediu a prisão aí do Jair Messias Bolsonaro, integrante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, e apoiadores aí de Jair Messias Bolsonaro tiveram bate-boca hoje em frente ao condomínio solar de Brasília, onde o nosso presidente mora, no Jardim Botânico aí. Os membros, eles chegaram ao local com uma faixa escrita Bolsonaro na cadeia e um boneco inflável dele com roupa de detento. A ação gerou revolta dos apoiadores, que começaram a discutir com os integrantes aí, e a faixa foi arrancada por apoiador aí do nosso presidente. Pessoal, é muita confusão nesse exato momento, mas a gente vai por partes. Estamos com 144, a Arlinda chegando agora, a Isaura. Pessoal, posso pedir a ajuda de vocês? De todo o meu coração aqui, que a gente está ao vivo fazendo a transmissão. Vamos chegar, pessoal, a 150 ao vivo neste exato momento. E aí, pessoal, o Paulo Gonete já pediu para ser empresa, seu José. A gente vai compartilhar aí a situação do Paulo Gonete ao vivo para todos vocês, mas eu quero ir por partes, porque é muitas informações. Pessoal, relator da CPMI também do INSS pediu a prisão de todos. Hoje, agora, pediu a prisão de todos que roubou o dinheiro de vocês, dos aposentados e dos pensionistas. E a decisão está agora oficialmente na mão do ministro André Mendonça. A prisão já foi decretada aí de todos, literalmente todos, incluindo, né, pessoal, aí o Luiz Inácio Lula da Silva, né, que é o principal responsável aí pelo roubo do INSS, a gente sabe. Uma vez corrupto, sempre corrupto. Pessoal, a gente vai acompanhar agora uma situação que acabou de acontecer. Membro aí do MTST agrediu um idoso aí. A gente vai compartilhar as cenas, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Daqui a pouquinho a gente vai para o STF com a decisão final dos ministros. Pessoal, olha o que aconteceu aqui. Olha aqui, pessoal, que confusão. Eu sou fazia sanidade e levei um carro e vai levar para o canto. Eu sou a confusão aqui rolando solto. Pessoal, o deputado Zucco também cobra a votação hoje da anistia durante o julgamento. Precisa ser 14 horas na reunião de líderes. Vamos conversar com o presidente Hugo Mota, pois a anistia precisa ser pautada esta semana. Entendemos que já está construído com os demais partidos, que temos votos de plenário e não há motivo para a gente não pautar, até para mostrar que a sociedade brasileira está querendo
virar a página. E virar a página é aprovar a anistia. Um homem tem palavra. Um homem tem palavra. E a gente acredita que chegou a hora de ele cumprir a palavra. Nós estamos no meio de um julgamento. Qualquer tipo de movimentação de votar a anistia é escandaloso. Eu estou indo conversar com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para discutir a pauta da semana. Pessoal, o nosso deputado aí está pedindo a anistia já, a dona Arlinda também. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários, pessoal, quem quer a anistia dos presos políticos. Lembrando, pessoal, que o general Mourão aí, o ministro Alexandre de Moraes disse não para ele. Aliás, o Braga Neto disse não. O ministro Alexandre de Moraes disse não para ele, para a soltura, e a gente está acompanhando em tempo real. Antes da gente ir para a decisão final, pessoal, do STF agora, e o pedido de prisão que saiu, a gente vai colocar em tela aqui diretamente dos Estados Unidos para todos vocês. Eu quero pedir a ajuda de vocês que estão aqui. Vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo. Coloca aqui nos comentários ao vivo, pessoal, o número do like. A dona Maria Imaculada Martins falou que deu like o 472. Quem está chegando aqui pela primeira vez, que caiu como um anjo do céu neste canal, se inscreva. Se você é patriota, acredita em Deus, pátria, família e liberdade, precisa estar inscrito aqui no canal. Não é somente passar, não, tá? Precisa fazer a inscrição. A gente vai colocar agora diretamente dos Estados Unidos. Olha só, pessoal. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Ignorem esse julgamento. Vamos pensar no Brasil. Se Bolsonaro for encarcerado, vai sair do cárcere. Não podemos deixar Bolsonaro morrer e voltar com tudo. Porque é assim que o comunista pensa. Eles passaram por isso. Eles não ficam cabisbaixo, tristinho, chorando na internet. Olha a força que esses canalhas têm. E a inspiração desses caras é Lúcifer. Eu não estou brincando. Se você quiser entender qual é a ligação do marxismo com o satanismo, bota assim, ó, livro, marxismo, satanismo. Você vai ver. Tem 2 ou 3 livros só aqui nos Estados Unidos. Como é que a inspiração de pessoas que não são inspiradas por Lúcifer vai ser desânimo, tristeza, cabisbaixo, ficar choramingando? O Alan dos Santos aí trazendo todos os detalhes. Pessoal, a gente está falando aqui do Brasil em tempo real, mas a Venezuela está em uma situação delicada. O Maduro, um dos maiores ditadores aí, declarou guerra aos Estados Unidos, e os Estados Unidos já está com todas as bombas colocadas aí na Venezuela. Você que é da Venezuela, você que assiste o nosso canal, pelo amor de Deus, saia correndo. Saia correndo, porque a situação está delicada. Vai começar, pessoal, oficialmente uma guerra aí da Venezuela com os Estados Unidos. O ditador Maduro com o presidente Trump, vocês podem ter certeza que isso vai acontecer. Pessoal, a gente vai colocar agora em tela, antes de a gente ir para o STF, olha só o que vai acontecer aqui com o julgamento. Deixa eu colocar em tela, trazendo todas as informações. Por exemplo, a defesa do Bolsonaro, ela não pode apresentar nenhum tipo de recurso, nem mesmo ao plenário do Supremo. Não há essa possibilidade no regimento da Corte? Veja, Igor, é bom a gente fazer uma distinção entre os tipos de embargos que estamos tratando. O primeiro são os embargos de declaração. Esses embargos são sempre cabíveis. Embargos de declaração servem tão somente para questionar omissão, obscuridade ou contradição no acórdão. O que significa isso? Se eventualmente o acórdão, quando vier a ser publicado, apresentar alguma omissão, ou seja, alguma tese defensiva que não tenha sido explorada no acórdão, não tenha sido enfrentada pela turma, é o caso de cabimento de embargos de declaração. E esses, sim, devem ser opostos, por todas as partes, inclusive pela PGR, no caso de condenação, para que uma eventual omissão sobre X de uma pena de determinada pessoa, isso é muito comum, e eu te garanto, vai acontecer. Outra possibilidade são embargos infringentes. Esse tipo de recurso é cabível, está previsto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, mas o regimento interno do Supremo Tribunal Federal trata dos embargos infringentes apenas para julgamentos em plenário. No plenário de 11 ministros,
há previsão no artigo 333 do Regimento Interno do Supremo de que cabem embargos de infringentes quando houver divergência relevante por pelo menos 4 ministros. Com a fração, como o julgamento está sendo feito hoje por uma turma, o Supremo Tribunal Federal veio construindo, por jurisprudência, uma interpretação de que, em julgamentos por órgãos fracionários, que é o caso, a gente está tratando de um julgamento pela primeira turma, só se cabe embargos infringentes quando houver, no mínimo, 2 votos pela absolvição. Pessoal, o advogado e mestre em direito, aí o Guilherme, ele explica quais tipos de embargo a defesa do Bolsonaro pode apresentar após o julgamento no Supremo Tribunal Federal que está acontecendo agora. Eu vou colocar em tela aqui o Jair Messias Bolsonaro. Eu quero que vocês preparem o coração de vocês, é emocionante. A gente vai acompanhar aqui, agora, daqui a pouquinho, de dentro do STF, o julgamento completo, tudo de mais obscuro, tudo que vocês ainda não tiveram neste exato momento. Eu peço a ajuda de vocês. Copie e cola agora nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Ontem uma pessoa entrou em contato comigo, a gente vai fazer uma live aqui ao vivo do nosso canal, trazendo tudo de obscuro, pessoal. Tudo que ninguém expôs até o momento, e o nosso canal aqui vai abrir o peito para expor toda a verdade para o nosso Brasil. Eu quero pedir a ajuda de vocês. Vamos chegar a 101 mil inscritos nesse canal, 101 mil patriotas que levantam a bandeira de Deus, pátria, família e liberdade, que acredita que o nosso Brasil vai mudar. Mas para mudar, precisa das nossas ações. Eu vou colocar em tela aqui e a gente vai acompanhar o que está acontecendo também no STF. Pessoal, o Jair Messias Bolsonaro aqui... Pelo julgamento? Presidente, como o senhor está se sentindo? Pessoal, Bolsonaro disse que está acompanhando o julgamento enquanto caminha na garagem da sua casa. Estou acompanhando, e aí as pessoas perguntaram como ele está se sentindo. Imagina o coração dele neste exato momento. Pessoal, agora a gente vai de encontro ao STF. Eu quero pedir bastante a ajuda de vocês. Copie e cola aí nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Vai chamando a galera, coloca aí nos comentários a anistia já. Enquanto está acontecendo o julgamento aí, o deputado Zucco está pedindo a anistia, está pressionando o Hugo Mota. Vamos orar pela Venezuela, vamos orar pelo nosso Brasil e vamos que vamos, pessoal. Vamos acompanhar aqui em tempo real. Solta aí, vamos que vamos. Se isso não é um respeito ao devido processo legal... Deixa eu voltar, pessoal. Sua Excelência, o ministro Alexandre, já foi objeto de sustentação oral pelo doutor PGR. Excelência, desde o início, a defesa de Alexandre Ramagem sempre se pautou por enfrentar o mérito das imputações que lhe foram dirigidas pelo Ministério Público Federal. A defesa técnica apresentou pouquíssimas questões preliminares, incidentes processuais. A defesa nunca se furtou de analisar o mérito das imputações, de examinar detidamente cada um dos elementos sobre os quais se fundam essas imputações. No entanto, eu peço vênia para abordar rapidamente 2 questões que necessariamente têm que ser analisadas antes de passemos à análise do mérito das imputações em si. A primeira delas se refere à resolução número 18 de 2025, editada pela Câmara dos Deputados. Essa colhendo a primeira corte em julgamento de questão de ordem, analisando o teor da resolução, que de fato foi um tanto elástica, né? Ela abarcava todos os réus dessa ação penal, entendeu que ela
com base no artigo 53, parágrafo 3º da Constituição, somente seria relacionada ao réu Alexandre Ramagem e apenas poderia surtir efeitos em relação a 2 dos 5 crimes que lhe foram imputados, crimes estes que teriam sido praticados após sua diplomação como deputado federal eleito, que foi nas eleições de 2022. Esses crimes, evidentemente, são aqueles ocorridos naquele caos, naquela coisa que houve em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023 e se refere basicamente a ambos os ilícitos, aos danos suportados pelas sedes dos 3 poderes da República. Corre, excelências, que a defesa apresentou embargos de declaração em face do acórdão que resolveu aquela questão de ordem, suscitando uma omissão naquele acórdão, uma omissão relacionada à natureza jurídica do crime de integrar organização criminosa. A natureza jurídica desse crime, segundo a dicção dessa Suprema Corte, segundo a orientação jurisprudencial dessa primeira turma. Nos embargos, apresentamos alguns precedentes da lavra dessa primeira turma, de relatoria do ministro Fux, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que se referem a consequências práticas, inclusive danosas aos réus, decorrentes dessa interpretação, decorrentes da natureza jurídica de crime permanente atribuído à infração penal do artigo 2º da Lei 2.850. Né? Essa natureza jurídica, ela implica na aplicação da lei penal mais gravosa, caso a legislação seja alterada no curso da existência da organização criminosa. Esse entendimento é aplicado para a decretação de prisão preventiva e, nos embargos, com todas as vênias devidas, citamos um precedente da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, um precedente constituído num célebre julgamento no caso do deputado federal Brazão, que foi apontado como um dos mandantes daquele crime horrendo praticado contra a vereadora Marielle. Naquela ocasião, a primeira turma assentou o seguinte entendimento: essa barbárie praticada contra a vereadora, ela de fato ocorreu antes da diplomação desse senhor como deputado federal. Mas pelo fato de ele integrar uma organização criminosa e a organização criminosa ser um crime de natureza permanente, essa situação atrairia a competência desse Supremo Tribunal Federal, porque após a diplomação, segundo elementos contidos nos autos da ação penal, a organização criminosa permanecia em funcionamento. O que a defesa de Alexandre Ramagem fez e postulou ao apresentar, além desse, outros precedentes dessa rolenda turma, foi requerer aplicar a Alexandre Ramagem o crime de integrar. Pessoal, Gonete, quando o presidente se reúne com comandantes militares, o golpe já está em curso. Os filhos de Bolsonaro se manifestam no primeiro dia de julgamento agora no STF. Em recado a Trump, Moraes diz que soberania jamais será negociada. A gente está em tempo real agora. A defesa de Alexandre Ramagem se manifesta ao vivo. Vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo, que a gente está aqui no Brasil e está acompanhando também nos Estados Unidos, na Casa Branca, porque o presidente Trump está ao vivo também. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Organização criminosa. E, segundo a denúncia, as atividades dessa organização criminosa se perpetuou até 8 de janeiro, momento no qual Alexandre Ramagem já havia sido diplomado deputado federal. Então, com todas as vênias devidas, o entendimento da defesa é de que, de fato, a resolução 18/2025, seguindo os fundamentos apresentados no acórdão que resolveu a questão de ordem, também alcançaria o crime de organização criminosa, porque esse crime, segundo a denúncia, ainda se encontrava em vigência após a diplomação de Alexandre Ramagem como deputado federal. Segunda questão que a defesa pede vênia para trazer ao conhecimento desse plenário
antes de adentrar no mérito das imputações, se relaciona ao relatório final apresentado na PET 11.108. O relatório final da PET 11.108, o extenso relatório final da PET 11.108, constituído por 1.125 laudas, foi publicizado por determinação do ministro Alexandre de Moraes, em decisão, salvo engano, Vossa Excelência pode me corrigir se eu estiver errado, em 18 de junho de 2025, por força de decisão expressa do ministro Alexandre nos autos daquela PET. Essa decisão foi proferida, essa decisão que deu publicidade ao relatório final dessa investigação foi proferido dias antes do início do prazo para a apresentação de alegações finais, prazo esse que se iniciou com a Procuradoria-Geral da República. Fatos, não elementos, não crimes em tese, fatos foram apresentados naquele relatório que não constavam da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República nos autos da PET 12.100, cujo recebimento originou esta ação penal que estamos aqui a julgar. Fatos, eu poderia dizer que ou não guardam nenhuma relação com as imputações apresentadas pelo... Pessoal, vou parar a tela aqui e vou trazer os detalhes que chegaram agora em tempo real para vocês. Advogado de Mauro Cid diz que ele não foi coagido a delatar e afirma que Fábio foi extremamente ético e profissional, Fábio Shaw. A equipe do Dr. Fábio Shaw foi extremamente ética e profissional. A gente está em tempo real agora, pessoal. Eu peço bastante a ajuda de vocês. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Pessoal, para não tomar muito tempo de vocês, deixa eu falar. Teve um tiroteio agora em frente ao STF e a gente vai passar daqui a pouquinho. Eu conto com vocês. Dê o like, curta, compartilha, se inscreva no canal. Tá faltando só 150 pessoas para a gente atingir a marca de 101 mil patriotas. Você que acredita em Deus, pátria, família e liberdade, e se inscreva neste canal. Vamos orar pelo Jair Messias Bolsonaro, que está com o coração aflito, temendo, pessoal, pela vida dele. Porque se der prisão, infelizmente, o nosso presidente vai morrer. Então, a gente precisa orar aí para que o Senhor possa, pessoal, resolver essa situação e a gente volta. Dá o joinha lá na nossa live que a gente vai compartilhar isso daqui a pouquinho, tá bom? Obrigado pela audiência, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e a gente está em tempo real. Qualquer notícia, a gente volta aqui. Obrigado, pessoal!